Oi, oi, eu sou a Ana Júlia, psicóloga perinatal e obstétrica. E eu sou Roberta Queiroz, psicóloga perinatal e obstétrica. E E esse esse é o é o nosso nosso podcast podcast Psique Psique Materna. Materna. Um espaço para a gente falar sobre gestação, parto e puerpério. De forma leve, descontraída, mas com muito embasamento científico. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um tema muito importante, às vezes até um tabu para a sociedade, sobre mãe solo. Esse é um tema que mexe muito com as pessoas, porque na verdade a gente não consegue identificar que é um problema na nossa sociedade, né? Então a mulher ela já é destinada a essa função materna e o homem ele é destinado a outras funções. Então a mãe solo, ela é um acúmulo de funções. E as pessoas, elas não entendem que a mãe solo ela tá segurando e carregando essa maternidade toda nas costas. Falar de mãe solo não significa que seja uma mulher que está solteira. Isso. Falar de mãe solo é falar que essa mulher, ela está sozinha, mas muitas vezes tem o apoio da família, só que ela não tem esse parceiro. Muitas vezes nem financeiramente presente. E aí a gente entra também em toda uma questão de idealização que a sociedade ela traz com a maternidade. Então, quando a gente pensa numa maternidade, o que a gente imagina? A gente imagina a mãe, o pai, o filho, uma casa perfeita, um cenário perfeito, uma profissão perfeita, e não é bem assim. Quantas mulheres já passaram pela nossa vida que são mães solo? E a gente nem parou para pensar que ela está desenvolvendo toda essa função de forma sozinha na sociedade. Sobrecarregada, né? E sobrecarregada. Essa mãe, ela carrega um acúmulo de funções. Então, ao mesmo tempo que ela precisa trazer esse amparo emocional para essa criança, ela precisa cuidar, ela precisa brigar, ela precisa criar essa criança. Então, a criança ela vai ter um olhar para essa mulher de que, ok, eu tenho a minha mãe é o centro, minha mãe é tudo, mas ao mesmo tempo, essa criança, ela vai ter essa dualidade, assim, nossa, a minha mãe, ela faz tudo, e normalmente aquela mãe, ela é uma mãe muito mais divertida, muito mais legal do que a minha. Normalmente, a mãe solo, ela, além de carregar toda essa função, ela precisa se mostrar uma pessoa para a sociedade forte, uma pessoa que está satisfeita nesse lugar que ela está exercendo. Então, ela precisa demonstrar algo, mas muitas vezes ela não entra em contato com os reais sentimentos do que ela realmente está sentindo em carregar essa função. Mas a gente precisa enfatizar que essa função, ela não foi uma escolha, e sim foi o que ela foi destinada. Então, muitas mães, elas... Na verdade, a constituição de mãe solo tem diversas formas de acontecer. Então, existem algumas mulheres que foi só uma noite e ela engravidou. Existem outras mulheres que elas estavam em relações a longo prazo, mas a partir do momento que ela começou a se tornar mãe, esse homem parou de olhar para ela com aquele olhar de homem e mulher, e aí ela começou a exercer apenas a função da maternidade. E aí o homem, ele deixa de querer essa mulher, de desejar essa mulher e sai. Outras mães solos, elas se tornam mãe solo durante o percurso. Então, ali nos primeiros 5 meses, 6 meses do neném, e aí ela se separa desse homem. Então, a gente tem que pensar nas diferentes constituições que tornam essa mulher e colocam essa mulher neste papel, que não é um papel ruim, mas é um papel que ela foi destinada de forma inconsciente a exercer. E nós, psicólogas, estamos aqui para a gente conseguir constituir não apenas essa função, mas para que ela seja inteira, para que ela consiga exercer todas as outras funções. Então, a função trabalhista, essa função de ser mulher, da autoestima, de sair, a função social, de ter amigas. E o que a gente precisa? A gente precisa de uma legião de pessoas para estarem acolhendo, acompanhando, dando suporte, porque a maternidade ela já é muito pesada. Então,
para essa pessoa conseguir exercer as outras funções, é necessário ter redes de apoio. Eu estava pensando que existe esse peso todo na mulher, mas a gente precisa também falar sobre essa criança. Quais são as nuances emocionais que essa criança vai carregar? Sim. Querendo ou não, é colocado também uma autonomia para essa criança. É claro que não é uma escolha da mãe e nem da própria criança, mas a criança vendo a mãe exercendo ali um papel de pai e mãe ao mesmo tempo, de todas as formas, de todas essas responsabilidades. Então, é aquela que está lá para cuidar, mas também que está para prover a casa, é aquela que dá o colo, mas também que puxa a orelha. Então, para a criança, ela, no seu inconsciente, ela vai assumindo uma responsabilidade e uma autonomia que naquele momento talvez não seria a hora. E muitas vezes o que eu vejo é que essas crianças, elas entram em contato com sentimentos antes da hora das outras crianças. Se a gente for Isso. fazer um quadro comparativo, então ela vai ter acesso a esses sentimentos antes. Ela acaba antecipando essa maturidade de acordo com a idade. E chega também a situações onde os papéis começam também a querer inverter, onde ela acha que a responsabilidade da mãe e da casa também é dela. E principalmente quando a gente fala do menino. Porque quando é o filho, ele se coloca num papel de, bom, eu sou o homem da casa. Eu preciso ser o homem da casa. Quando ele vai para a sociedade, ele vê que as configurações familiares em muitos lugares são assim, né? Então tem o homem, a mulher, o pai, a mãe. Em muitas famílias, ele se coloca nessa posição. Ele se coloca nessa posição muitas vezes, de forma inconsciente. Então ele começa a assumir responsabilidades que ainda não está na hora dele. E chega a certo momento ali que a criança começa também na criança e na adolescência, a inverter o papel de ele, a criança é o pai ou a mãe, e a mãe acaba virando o filho. E aí isso não é legal. A mãe fica nesse lugar de ser cuidada, ao invés de exercer o cuidado. É isso mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado. É uma escolha da mãe tá nesse papel de, eu quero ser cuidada, meu filho cresceu, criou uma autonomia. Muitas das vezes não é uma escolha da mãe. Mas ela acaba sendo levada nesse processo e ela não percebe. Quando que normalmente ela começa a perceber? Lá na fase mais ou menos adulta, adolescência adulta, que o filho começa a se impor e às vezes vai para o lado negativo. E eu até pensei aqui enquanto você estava falando, no consultório, quando a gente começa a fazer o pré-natal psicológico, a gente atende algumas mulheres que o marido dela está exercendo essa função, porque a mãe é a fonte de cuidado. Uhum. A mãe, ele precisa exercer essa função paterna com a mãe. É isso. E muitas vezes ele não exerce a função paterna com o próprio filho. É isso mesmo. E esse lugar da mãe solo que a gente fala, ela também ocupa um lugar de solidão silenciada. Você comentou isso também, onde ela tem que mostrar para a sociedade que ela é forte, que ela está dando conta, que está tudo bem, que não precisa de um companheiro ou uma companheira, né? Mas que lá no fundo é muito solo, mesmo. Assim, esse solo traz essa solidão. E é a solidão que vai afundando, às vezes, a mãe. Vai deixando ela ficando mais deprimida, sem muita vontade de fazer as coisas, sem alegria para a vida. Só que isso vai acontecendo aos poucos. É assim, a sociedade, ela gosta muito desse lugar de força. Então, a mulher, ela consegue exercer essa função de força por um tempo.
Mas depois vai acabando a energia. Sim. Então, assim, mentalmente ela começa a se esgotar. Então, não é de início que a gente vai ver ela se Aham, é isso adoecendo. mesmo. A gente vai ver ela se adoecendo aos poucos. É isso mesmo. E ela, nesse processo, ela vai. É como se ela fosse sumindo, né? E aí a gente entra. Então, esse cuidado com a saúde emocional é muito importante. Durante a gestação, porque tem muitas mães solo que já fica solo na gestação, né? E nesse puerpério, onde a gente consegue identificar. Porque é isso, é uma força forçada, Uhum. uma solidão silenciada que as pessoas não percebem. Às vezes a sociedade ela reforça essa força no sentido de apoiar mesmo. Nossa, que bom, é isso mesmo, você dá conta, É a máscara. você consegue, e aí, ou seja, a sociedade acha que reforçando essa força está ajudando, só que aí muitas das vezes não. E na psicologia a gente consegue, né? Nas terapias, a gente consegue dar voz a essa mãe sozinha dentro de si, acolhendo que sim, é difícil, às vezes a gente acha que é impossível, que a gente não vai dar conta, mas que tá tudo bem. Então, eu vou chorar, eu vou desesperar, eu vou, às vezes, não quero mais, querer desistir. Então, é acolher a gente consegue acolher esse lugar dessa mãe e, ao mesmo tempo, trazer um outro tipo de força. Exatamente. Então a gente acolhe os sentimentos, mas também a gente vai dando direcionamento para essa Isso. mulher. Então, por exemplo, ao invés dela exercer só a função materna, a gente vai fazer com que ela exerça as outras funções também. Então, o olhar do psicólogo, de nós psicólogas obstétricas, é exatamente esse. A partir de que momento a gente precisa levantar uma bandeira vermelha para falar que existe um adoecimento? Isso. E a partir de que momento a gente precisa criar recursos para que ela consiga, dentro mesmo da vida dela, do cotidiano, do dia a dia, exercer outras funções, de ser mulher, de ser amiga, de ser filha. E aí a gente vai fazendo a gente vai colocando as pedras e ela vai caminhando no caminhozinho das pedras. E até para dizer, olha, eu só consigo até aqui. Daqui para lá, daqui para frente eu não consigo mais. Olha, eu preciso de ajuda. Não sou essa força toda que vocês estão pensando, não. Tô cansada, tô exausta, né? Então, é dar também essa segurança para ela falar que chega. Não consigo mais, né? Perfeito. E aí, dentro desse cenário, a gente também consegue trazer. E aí, a gente vai falar do homem, né? Do papel do homem provedor. Em diferentes configurações familiares, a gente consegue ter dentro de casa um provedor. Então, hoje a gente vai trazer o papel do homem como esse provedor. E aí, isso é uma fala para eles. Ser o provedor da casa, colocar o dinheiro dentro de casa, colocar uma empregada para uma secretária do lar, uma empregada para poder fazer comida, limpar a casa, ou seja, trazer essa rede de apoio para a mulher. Não é tudo. Não é tudo. Às vezes não é nada, para falar a verdade. Tem momentos que a mulher não quer nada disso. O que ela quer? Ela quer um colo, um aconchego, tá difícil para você, não tá? Eu sei, mas a gente juntos vai conseguir. Ela quer, o marido tem que acordar cedo para ir trabalhar, então é difícil ele acordar de madrugada, mas às vezes ela precisa disso. Ela precisa que enquanto ela tá acordada dando de mamar, tá o companheiro dela ali, ó, só olhando para ela. Ah, precisa ser sempre? Não, mas se você fizer uma ou outra, é meio que natural, a mulher, ela vai cedendo esse lugar. Ela vai falando assim pro companheiro, não, pode dormir que eu fico aqui. Mas é porque ela já tem essa segurança de que na hora que ela precisar, ela pode chamar que ele vai estar lá. Uhum. Então,
é importante a gente virar também para esse papel do companheiro que muda um pouco essa configuração do que é colocado, como quando a gente casa, né? Então, é colocado, é imposto na sociedade que o homem, ele tem que ser o provedor e a mulher a dona de casa. Enfim. Só que na maternidade e na paternidade não é assim. Não é. O que a mulher quer é o apoio, é o companheirismo, é ter alguém que seja o braço direito. E assim, na nossa sociedade, o homem ele tá predestinado a ser o provedor. E muitas vezes não é isso o que é o desejo real, assim. Na verdade, eu acredito que não seja o desejo de quase nenhuma das mulheres. Apenas a questão financeira. É isso mesmo. E trazer isso é dizer assim, homens, pais, relaxem, sabe? Às vezes é só um olhar. Eu vi uma mãe comentando esses dias que ela no banho chorando, e assim, eu não vou conseguir amamentar, eu não vou conseguir cuidar do meu filho, se você quiser ir embora, você pode ir embora, se você quiser me abandonar, eu não vou conseguir ser uma boa esposa mais e tal. Ele não falou nada, ele só acolheu ela. Então tá, então vem sair do banho, vem cá, vou te ajudar. Então assim, às vezes um olhar, um abraço, a mulher só precisa, ela às vezes não quer ouvir nada. Ela quer só estar do lado, uma pessoa ali do lado, dando esse apoio. E isso é não deixar ela exercer essa maternidade solo. Sim. Quando se tem esse companheiro. E a gente também precisa falar que existem alguns cenários que o homem ele não é nem o provedor. É realmente a ausência completa dessa pessoa. Então, além da mulher estar exercendo toda essa função da maternidade solo, ela ainda precisa entrar com questões judiciais para conseguir o básico, para conseguir o mínimo. Então, ok, ela já não tem esse apoio emocional, ela já não tem essa divisão de funções, ela ainda precisa arcar com todas as questões financeiras e entrar com um processo contra esse homem, arcar ainda com mais financeiramente. E é mais um desgaste. Mais um desgaste. Porque essa questão de ter que entrar com o processo é mais um desgaste emocional e mental. Sim. Da mãe de ter que, além de tudo isso, ainda tem que ir atrás de fazer isso. Então, assim, você que é mãe solo, que está nos escutando, ou né, que conhece uma mãe solo, compartilha esse podcast e saibam que vocês não estão sozinhas, não mesmo. Existem outras mães que estão vivendo a mesma coisa que você e que às vezes a gente parece que está vivendo uma bolha e que só existe a gente e a gente não vê uma luz no fim do túnel. E procurem ajuda mesmo, ajuda emocional, para poder te fortalecer, para poder te dar esse lugar de força emocional. Perfeito. Aquela força real de que, olha, eu só consigo até aqui. E nós estamos aqui para isso. Nós, psicólogas obstétricas, a gente vai direcionando, a gente vai acolhendo e a gente está aqui para fazer exatamente essa função, de estar ao lado de vocês neste momento tão desafiador. Isso. Eu tenho uma paciente no consultório que ela é uma mãe solo. E ela conta, assim, como foi angustiante o dia do positivo. Tudo o que passou na cabeça dela naquele dia. E nós, psicólogas, estamos aqui para auxiliar isso. Porque quando uma mulher que não está desejando, não estava preparada para um positivo, na verdade, quando a mulher ela está sozinha no momento do positivo, porque ela não tem um parceiro, ela vai entrar em contato com uma ansiedade muito grande, ela vai entrar em contato com uma dúvida muito grande de como que eu vou contar para ele que ele é o pai dessa criança. Será que ele vai acreditar? Será que ele não vai acreditar? E um cenário que a gente percebe, assim, que acontece com muita frequência, no momento que essa mulher, ela cria coragem, então ela já precisa colocar toda uma armadura, chegar, ir atrás, mandar mensagem, falar, olha, eu estou grávida. Ela entra em contato com aquela típica frase. E você vai querer seguir com essa gestação? Então, além de tudo, ela vai viver essa dualidade do querer,
mas ao mesmo tempo medo, né? Porque, então tá, se ele me falou isso, então eu vou ter que arcar com muitas questões, porque aí eu que vou me responsabilizar por essa gestação. E aí vem o não querer também. Mas ao mesmo tempo, peraí, o que que eu vou fazer? Então, é importante ter uma psicóloga nesse momento para a gente ir clareando os pensamentos, para a Isso. gente ir direcionando o caminho. A partir do momento que você teve o positivo, você pode construir uma maternidade de uma forma positiva, de uma Uhum. forma fluida. Você pode exercer esse papel de mãe. E outra coisa também que eu vejo bastante no consultório é, às vezes, a relação materna que você teve. Se eu tive uma mãe boa, se eu tive uma mãe que exerceu essa função materna, eu vou querer também ser uma mãe boa para essa criança. Então, eu não preciso de um companheiro. Eu preciso de uma pessoa que seja base, uma base para eu fazer igual. É isso mesmo. E a gente também se depara no consultório, além dessas situações que, você quer seguir com essa maternidade, ainda existem falas de quem garante que é meu? Ou então, eu não pedi, você não se cuidou, como se o cuidado fosse unilateral. Uhum. Você não se cuidou? Então agora a responsabilidade é sua. E quando a gente vem ainda, quando a paciente ainda vem de uma família que tem toda uma tradição, né? Uhum. Então, assim, tinha que casar para poder ter filho. O peso só aumenta. Porque aí não é só o peso de, agora eu vou ser mãe sozinha, vou cuidar de um filho, né? Vou gestar um filho sozinha. Não, é toda uma cobrança da sociedade. E aí vem aquilo do pensamento social, que a É, maternidade ela tem que ser de acordo com os processos. é. Então, é formar, casar, ter uma casa e depois ter um filho. Uhum. E aí, a partir do momento que foge da curva, e não é fugir da curva, porque assim, eu Da acredito curva que é imposto pela sociedade, né? exatamente. Existe sim um maternar com esse cenário positivo, mas muitas vezes vem com um peso muito grande, um peso do o que é que a sociedade espera, como eu vou contar isso para minha família, Uhum. como que vai ser os próximos capítulos da minha vida dessa forma? Será que eu vou conseguir financeiramente? Será que eu vou conseguir me manter nesse trabalho? Será que eu vou conseguir criar um filho assim? Então é um peso, mas ao mesmo tempo pode ser. Ai, pode existir esse peso, assim, de forma clara. Na terapia, ela vai conseguir melhor lidar com esse peso. Ela vai conseguir ressignificar tudo isso. Então, a gente propõe essa fortaleza de que, peraí, quem é você antes de mais nada, né? Antes disso tudo, quem é você? Cadê o eu ali? E aí, dentro disso, tá bom, então agora você tem esse cenário. Como que você pode melhor lidar com esse cenário? Porque os desafios vão ter Em qualquer um dos em qualquer um cenários. cenários. Preconceitos vão existir, Em qualquer um dos cenários. dificuldades. Uhum. Então, assim, a questão eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Não é o que acontece com a gente. Porque o que acontece com a gente, nós não temos poder nenhum. Infelizmente, se a gente pudesse, né, ter poder, eu não quero que isso aconteça. Mas o que prevalece é como eu vou lidar com o que acontece com a gente. Então, eu tenho esse cenário. Como que eu vou lidar comigo frente a esse cenário? A realidade é uma. Ela tá ali, no aqui e no agora. Agora, como que eu vou lidar com a minha realidade? É, Não fui eu que escolhi minha realidade, ela só apareceu. Então, mas ela tá agora, ali. como que sou eu diante da minha realidade? Isso. E não é trazer, e não é assim, como que eu vou ser forte para essa realidade, ou como que eu vou vencer a qualquer custo. Não é isso. É sim se conhecendo para saber quais são os limites. Então, qual que é o meu limite ali? Uhum. E a terapia, ela vai trazer
essa segurança, mostrar caminhos, cenários. Porque quando você está vivendo naquele mundo e a família também está vivendo naquele mundo, os amigos também não conseguem enxergar fora disso, né? É como se você não conseguisse enxergar fora daquela bolha. Uhum. E aí vem alguém, um profissional, que ó, fura a bolha e fala, peraí, vem cá, tem um mundo fora daqui, que é possível. Eu falo que é o óculos embaçado, e aí chega até a gente começa a desembaçar esse óculos e a pessoa começa a enxergar a realidade de uma forma realmente fluida, tranquila. É isso mesmo. E, Rô, a gente tá falando sobre esse cenário, mas me conta como que uma psicóloga especialista em obstetrícia pode ajudar no cenário de parto. Que a gente normalmente, né, não pensa nisso. É a gente que eu falo sociedade. Não pensa nisso. No quão é importante e significativo o cenário do parto. Mesmo que ele dure 1 hora, 2 horas ou 24 horas, dependendo, né, do trabalho de parto. Mas é pensar o quão aquele momento é importante para a mãe, que está ali sozinha. E já começa nos preparativos para o parto. Então, quando ela está lá no parto, no parto não, quando ela está lá no hospital, fazendo a sua internação, vem uma enfermeira ou vem uma médica que não sabe, que está ali naquele momento, mas que não sabe do cenário, né? E acaba questionando. Aí, cadê o pai? O pai vai entrar junto? Vai estar junto? E aí a mulher, não, então. Muitas mães têm muita vergonha de falar. Não, eu não tenho. O pai não vai entrar. Não, o pai não está nem sabendo que vai nascer. E assim, nós psicólogas entendemos que no cenário de parto, todas as questões emocionais, elas vão emergir. Então, elas vão vir à tona. É como se fosse um portal. É o portal. Então, o parto é o portal. E aí, ok, é o dia mais importante da vida desta criança que está vindo para o mundo. Ela não vai chegar em um cenário de desamparo porque não tem o pai Não. presente ali na sala de parto. Não é dessa forma. E as mães solo, elas carregam toda essa força que a gente já falou anteriormente. Então, elas querem parir de uma forma forte, de uma forma segura. Elas querem o bem dessa criança. Nós, psicólogas, estamos dentro do cenário de parto para proporcionar isso e também para intermediar com a equipe, porque a equipe ela tá seguindo ali o protocolo. Sim. Então eles vão entrar no quarto, e vão falar cadê o pai? Eles vão colocar ali a cadeirinha no centro cirúrgico, na sala de cirurgia, a cadeirinha do pai. O pai pode Sim. vir. É isso. E nós exercemos esse papel desde esse começo, primeiro, na gestação, no preparo, no pré-natal psicológico que a gente fala, a gente já vai apresentando esses possíveis cenários para ela. Então, ela não chega totalmente despreparada, sem saber do que pode acontecer. Então, isso também traz essa segurança para a mãe. E lá, a gente também já se antecipa com a equipe. Sim. Então, a gente se antecipa com a equipe médica, que é super receptiva em relação a isso. Olha, é só ela, não tem. Tem mãe solo que pede para uma tia, uma prima, a mãe estar junto. Mas tem muitas que não quer ninguém, mas quer a gente, Sim. como psicóloga ali, para dar todo esse apoio. Eu vejo que muitas mães que vão parir de forma sozinha, né? Vamos pensar assim. Elas pensam em uma equipe, então elas montam uma equipe porque ela precisa se sentir segura. Então, como ela vai se sentir segura? Então, ela pensa em uma maternidade, ela pensa em uma equipe para que esse cenário seja o cenário ideal. E, claro, né, nós psicólogos, a gente vai preparar para que seja o cenário ideal com ou sem a gente. Isso. Mas estando dentro do cenário, a gente consegue tornar ele ainda melhor. Mais leve, né? Mais também. leve. Trazendo aquela segurança para ela, ao mesmo tempo de tô aqui,
Você tem uma equipe toda preparada, pronta para o seu filho vir ao mundo, né? E eu tô aqui para você. Então, nós estamos ali para aquela mãe, para aquele suporte emocional. Muitas vezes acontece da gente só pegar na mão e ela sentiu o contato. Então, teve paciente falando assim, nossa, você não largou minha mão hora nenhuma. Eu sentia isso. E não precisa de fala. Às vezes só o toque. E vai ter outras mães que vão precisar da nossa fala. Tô aqui. Como é que você tá? Você tá bem? Então, é para que ela não se sinta sozinha. Então, cada mãe vai trazer pra gente uma necessidade. E a gente tá ali para dar esse suporte, trazendo sempre essa segurança. Ou seja, ela é uma mãe solo, no cenário de parto, mas não sozinha. Sim. E a nossa intervenção, ela é individualizada de acordo com cada pessoa. Claro que nós, psicólogas, a gente entende quais são as travas emocionais que as mulheres normalmente carregam no cenário de parto. E a gente tem que parar para pensar que a maternidade, ela é muito ansiogênica. Então, o ambiente hospitalar, qualquer pessoa que pisa o pé no ambiente hospitalar vai trazer uma ansiedade, vai trazer medo. E essa mulher, ela não tá com o apoio de alguém, ela não tá com aquele marido que normalmente as outras estão. Então, primeiro, ela vai se deparar com cenários diferentes do dela. Então, a colega de quarto dela tá com um cenário diferente do cenário dela. Mas, ao mesmo tempo, nós psicólogas estamos ali para a gente minimizar a ansiedade no cenário de parto, para a gente entender quais são as travas emocionais e, principalmente, para a gente conduzir com que aquele seja o melhor dos cenários, é o cenário real. Então, a gente precisa trabalhar para que ela tenha esse filho no melhor dos cenários. Sim. O real para ela, o que é possível para ela. E sabendo que o parto é uma caixa de surpresa. Sim. O parto é algo, querendo ou não, é algo imprevisível. A gente tem alguns cenários e onde a gente prepara no pré-natal psicológico a paciente para esses possíveis cenários, mas a gente só sabe o que vai acontecer na hora. Então, se essa mãe ela está emocionalmente preparada, o mínimo que seja, porque não tem como, a gente também não vai garantir nada. Mas a gente prepara ela. Então, ela estando ali minimamente preparada emocionalmente, isso torna qualquer cenário, do pior cenário que seja, o menos impactante possível. Porque ela está preparada para aquilo, né? Assim, não para tudo que pode acontecer, mas para as emoções dela. De como que ela vai lidar. Porque muitas chegam até o centro cirúrgico, e a gente está falando, né, do parto que vai para um centro cirúrgico, o parto cesáreo, que ela tá tudo tranquilo, não tem medo de anestesia, e eu tô ótima, tô tudo bem. Mas na hora que ela senta na maca ali, que ela vai passar pelo processo da anestesia, é onde você falou. As travas emocionais destrava tudo. Tudo. E aí surge e ressurge coisas ali, que é o portal que se abre, e ela estando minimamente preparada emocional e podendo a gente estar lá do lado dela, minimiza bastante.